Aqui nasci sem Deus, andei na escuridão. Eu só segui o engano, sim, do meu coração. Fiz de tudo, fontes falsas, sem Deus vivi. Morto eu nasci, morto eu nasci. Sim, eu andei pro inferno sem medo, pois cego fui, o pecado reinava. Somente a graça em Cristo, uma graça soberana, me resgatou, me levou a Deus. Deus chamou e o chamado fez a transformação. Eficaz chamado é sendo santo Deus. Deus salvou, quem poderá condenar? Justo nele sou, justo nele sou. Sim, eu andei pro inferno sem medo, pois cego fui, o pecado reinava. Somente a graça em Cristo, uma graça soberana, me resgatou, me levou a Deus. Em Deus descanso, em Deus eu vivo, em Jesus Cristo, para sempre sou de Deus. Em Deus descanso, em Deus eu vivo, em Jesus Cristo, para sempre sou de Deus, sou de Deus. Em Deus descanso, em Deus eu vivo, em Jesus Cristo, para sempre sou de Deus. Se eu andei pro inferno sem medo, pois cego fui, o pecado reinava. Igreja, boa noite, a paz seja com todos. Eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando através da internet, a sua família, a cada um daqueles que nos acompanham para juntos cultuar ao nome de nosso Deus. É tudo sobre Jesus. O motivo, a causa, é nele que nós vivemos e é para ele que nós também existimos. Hoje é um domingo especial. Acredito que muitos, apesar do isolamento, estiveram com suas mães, né? Ou talvez ainda estejam. E é o Dia das Mães e graças a Deus por cada uma das mães que estão aí nos acompanhando. Nós queremos ainda hoje, então fique ligado até o final, homenagear a cada uma de vocês. Então espere até o final do culto, até a canção da bênção apostólica no final e nós teremos uma surpresa. Para começarmos este culto, eu queria ler um texto no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, onde diz assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Este texto é da autoria de Charles Haddon Spurgeon, pregador, conhecido como príncipe dos pregadores, e acho que ele vem a calhar no dia de hoje. Presta atenção. Ele diz: o consolo de uma mãe, e a ternura é a mesma coisa. Como a mãe adentra na dor do seu filho, como o aperta contra o seu peito e trata de extrair dele toda a sua aflição para a transplantar ao seu próprio coração, o filho pode contar tudo a ela, já que ela se identificará com o problema como ninguém poderia fazê-lo. Entre todos os consoladores, a criança prefere sua mãe. E mesmo homens adultos têm descoberto que isso é assim. O Senhor Deus condescende
a fazer o papel de uma mãe, isso verdadeiramente é bondade. Podemos perceber com facilidade que ele seja um pai. Porém, será que também como uma mãe? Acaso isso não nos convida a uma santa familiaridade, a uma confiança sem reservas, a um repouso sagrado? Quando Deus converte-se em o Consolador, nenhuma angústia pode permanecer por longo tempo. Cada um de nós haverá de contar a Ele seu problema, ainda que em soluços e suspiros convertam-se em nossa primeira expressão, Ele não nos desprezará por nossas lágrimas. Nossa mãe não fez. Ele considerará nossa fragilidade assim como ela fez e tirará nossas faltas, só que o fará de uma maneira mais certa e mais seguro do que a nossa própria mãe poderia fazer. Não procuraremos levar sozinho nossa dor. Isso seria rude para um tão gentil e tão amável. Comecemos o dia com o nosso amante Deus. E por que não terminamos na mesma companhia, já que as mães nunca se cansam de seus filhos? Que você possa, com este texto, refletir sobre o valor que há numa mãe e sobre este papel que há em Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos juntos glorificar ao Senhor nessa noite. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Fiquem bem reunidos, bem juntinhos, se desliguem aí de tudo aquilo que possa ser distração e vamos glorificar ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos exaltar a nosso Senhor Jesus, que é digno de toda adoração. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me
graça e paz nos deu. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos deu. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos deu. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou viver aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Ouve-se um lado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevalecer, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o grado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. E velhos reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Seu nome é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro. E é Ele que nós adoramos nessa noite. O menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas ele me esconde. O menino nasceu, o menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas ele me esconde. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pela
pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Ele nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. 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 O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus. Nós tivemos aqui um momento de louvor, um momento de comunhão, um momento de adoração. Que Deus possa ter abençoado a sua casa, a tua família, que este momento de louvor possa ter trago alegria ao seu coração. Agora eu queria convidar a cada um de vocês para um momento de oração. Lá no Salmo 128, o versículo 3 diz assim: a sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Nessa passagem onde se identifica que uma família que serve a Deus, que louva a Deus, que busca a Deus e que teme ao Senhor, tem uma bênção especial sobre o papel aqui da mãe, que está ali com seus filhos ao seu redor. E como hoje é um domingo especial, como nós já dissemos aqui no início, o domingo do Dia das Mães,
eu queria orar pela vida das mamães e pedir que os filhos que estão aí acompanhados, os maridos, possam neste momento abençoar aí a mamãe de vocês, né? Colocar as mãos sobre ela, ou seja, com carinho, com amor, não somente neste domingo, né? E que isso seja uma prática comum. Mas hoje, em especial, nós queremos que Deus abençoe aí a vida da mamãe e, de certa forma, essa bênção venha sobre toda a mesa, venha sobre todos os filhos, venha sobre toda a família, que se estenda. Se a mamãe é uma vovó também, uma bênção dobrada, porque a Bíblia diz, né, bem-aventurado aquele que vê os filhos dos teus filhos. Em nome de Jesus, vamos neste momento ter um momento de adoração, de entrega, através da oração. Como nós cremos na palavra de Deus, nós só podemos chegar a Deus em oração por causa de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Vamos orar. Feche os teus olhos. Mamãe, coloque aí a mão no coração e que a bênção do Senhor possa te alcançar de forma especial nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que são diversas as situações das famílias, destas que nos acompanham, que nos assistem nesta noite, Pai. Ó Pai, tem aquelas que talvez estejam com o coração um pouco dolorido, por estar pensando na mãe que talvez já partiu, tem aquelas que está talvez com a mãe longe, tem aquela, Deus, que está vivendo um momento talvez de apreensão por conta do que estamos vivendo. Pai, mas em nome de Jesus, independente da condição que encontra cada mamãe, cada família, nós cremos no verdadeiro Deus que não muda, do qual ordena a sua bênção sobre nós. Pai, o que nós te pedimos nesta noite, de forma especial, é que a bênção do Senhor, a começar por cada mãe, se estenda sobre cada família. Ó Deus, sobre os filhos, sobre maridos, sobre netos, sobrinhos. Ó Deus, que em nome de Jesus, ela como ali um meio, Pai, para a tua bênção, possa ser um instrumento nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa dar a elas graça, sabedoria, unção, força, que elas consigam perseverar nesses dias maus, que elas tenham a palavra de sabedoria, que elas tenham paciência, que elas sejam amadas, cuidadas e protegidas, ó Deus, como devem. Em nome de Jesus, que os filhos, ó Pai, sejam obedientes, que os maridos sejam aqueles que amem, que guardem, que dêem a vida, ó Deus, por elas, e que a bênção do Senhor, Pai, seja presente na vida de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada mamãe, a cada filho, a cada marido, a cada avó, a cada avô, tios, a toda a família, Pai. Que a bênção do Senhor, a presença de Cristo, seja uma realidade na vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Nós ouvimos o nosso louvor, nós louvamos a Deus, nós oramos e nós temos a oportunidade de mais uma vez de ouvirmos a palavra de Deus e sermos exortados, sermos alimentados por ela. E eu te convido essa noite a você abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos, a partir do versículo 18, nós vamos ler a mensagem, nós vamos ficar até o versículo 25. E enquanto você abre a sua Bíblia, toda vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de refletir sobre duas situações. Se nós vamos ser somente ouvintes da palavra ou se nós seremos ouvintes e colocaremos ela em prática na nossa vida. E
E durante toda a Escritura nós temos exortações que nós não podemos somente ser ouvintes, tá? Então, em nome de Jesus, a gente ora novamente, pedindo a Deus que nos conceda a graça e a misericórdia, e que o seu Espírito Santo possa nos perseverar e nos instruir dia após dia a sermos avivados a praticar a palavra de Deus. Amém? E nós vamos, a partir do versículo 18, tá? Acompanha comigo a leitura até o versículo 25. O 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, nela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém? Todas as vezes que nós falamos de cruz, de crucificação, sempre vem na nossa mente morte. E nós temos a facilidade, toda vez que olhamos para a cruz, inevitavelmente nós vinculamos isso à crucificação de Cristo, à morte do Filho de Deus. E isso para nós hoje é algo muito normal. Nós olhamos cruzes, nós olhamos desenhos de cruzes, simbologia de cruz, e a nossa cultura assemelha isso como uma ilustração, como uma memória do que aconteceu. Mas na história isso nunca foi assim. No primeiro século, no início da igreja, a crucificação era um escândalo, era algo terrível para aquele povo. A crucificação no primeiro século era uma condenação para os piores prisioneiros, somente para escravos e estrangeiros. E quem condenava alguém à crucificação era somente o imperador. E nós temos essa facilidade hoje de olhar para a cruz, e ela está no nosso dia a dia. Nós usamos inúmeras ilustrações, usamos amuleto. Isso não se torna algo sacro para nós, é simplesmente um simbolismo, uma memória. Mas quando nós olhamos para a distância cultural que nós tivemos desde hoje até o primeiro século, fica muito difícil de nós entendermos o que Paulo escreveu aqui no versículo 18 como a palavra da cruz. E é sobre isso que nós tentaremos, pela graça de Deus, falar essa noite. Para nós entendermos um pouco do contexto da carta de Coríntios, para a gente se situar no que nós acabamos de ler, Paulo escreve isso a ponto de exortar a igreja de Corinto, que estava numa divisão. A gente percebe isso logo no início da carta, onde alguns se diziam de Pedro, outros se diziam de Apolo e outros se diziam de Paulo. Ou seja, Paulo vem escrever no verso 17, que é a chave para nós hoje, que ele diz assim: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras,
para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo deixa muito claro ali para aquele contexto que ele não tinha mérito algum em batizar alguém e nem em pregar com a sua sabedoria, pois a sabedoria humana era nada perto da cruz de Cristo. E esse é o centro da nossa mensagem. A sabedoria de Cristo naquela cruz, ela é maior do que toda a sabedoria humana, a qual Paulo está repreendendo naquela carta sobre aquelas divisões. E no versículo 19, acompanha comigo a leitura, Paulo escreve assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Quando Paulo cita isso, ele está citando Isaías, capítulo 29, versículo 14, aonde Deus disse que mostraria para toda a humanidade que a sabedoria dos homens não era nada, e que ele tornaria o homem mais sábio em um homem com menos sabedoria. A sabedoria que Paulo está exaltando aqui é a sabedoria da cruz, a palavra de Deus pregada naquela cruz. E nós sabemos que é Cristo Jesus. E se tratando de sabedoria humana, o homem tem a grande facilidade de se tornar um ídolo de si mesmo. Ele pode se vangloriar da sua sabedoria, ele pode usar dessa sabedoria de forma totalmente errada, a se exaltar, e outros homens exaltar esses homens também, a ponto dele se tornar o seu Deus. O seu ego se torna o Deus. E nós somos totalmente passivos a isso. Nós podemos nos tornar um ególatra da nossa sabedoria. E é isso que Paulo está combatendo naquela carta. D. A. Kerson escreveu em um comentário sobre esse capítulo assim: o Evangelho não é apenas um conjunto de bons conselhos, também não é boas notícias a respeito do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. A cruz é o lugar aonde Deus destruiu totalmente a arrogância e a sabedoria dos homens. O que Paulo está tentando mostrar para aquela igreja, e lógico que isso se aplica a nós também, é que a cruz veio para mostrar que nenhum homem é sábio o suficiente a qual possa encontrar a Cristo pela sua sabedoria. A palavra da cruz, da qual é Cristo crucificado, é maior do que qualquer homem. O homem mais sábio do mundo pode se tornar o menos sábio diante da cruz de Cristo. E isso vem combater em nós a facilidade que nós temos de exaltar alguns homens por conta da sabedoria. Era o que acontecia naquela igreja. A igreja de Corinto, ela foi uma igreja totalmente influenciada por judeus e gregos, aonde aquela igreja exaltava os homens sábios daquela época, exaltava as filosofias que pairavam em torno da igreja. E naquele tempo, o homem que se destacava pela sua retórica, por falar bem, por ter algum conhecimento sobre as coisas do mundo, esses homens eram exaltados. E é isso que Paulo vem combater. E quando nós olhamos para a cruz, a grandeza da mensagem que é o Evangelho, nós vemos que a sabedoria do homem não serve para nada. O homem mais sábio pode não crer que Jesus é o Filho de Deus, e a sua sabedoria é reduzida a pó. Nós podemos, nos nossos dias hoje, pegar grandes intelectuais, grandes homens filósofos, grandes doutores, que eles podem pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse
e ler e dizer que entendeu tudo, mas não crer no Filho de Deus, não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E de que adiantou todos os seus diplomas, todo o seu rico currículo, a ponto de que, se ele não reconheceu que ele precisa de um Salvador para pagar pelos seus pecados. Paulo vem tornar isso muito claro na sequência desses versículos. Quando nós olhamos para o versículo 21, ele vai dizer assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Quando nós olhamos aqui para a loucura da pregação, nós não podemos olhar isso simplesmente pelo modo de pregar, pelo modo de falar, de se expressar. Pregação aqui está relacionado não ao mensageiro, não aquele que leva a mensagem, mas sim a loucura que era a mensagem. E essa mensagem era o Filho de Deus, o Messias prometido, morto naquela cruz. Isso era loucura para os judeus. Os judeus até hoje não creem que Jesus foi morto naquela cruz, que ele é o Filho de Deus. E isso se tornou um escândalo, e isso é a loucura da pregação. E quando Paulo escreve aqui para nós que Deus achou bem em salvar aos que creem nessa loucura. Nos dias de hoje, você pode se deparar com algumas pessoas que você começa a falar de Cristo, que você começa a expor a mensagem do Evangelho, e essas pessoas podem até debochar de você. Elas debocham de nós, elas debocham da nossa fé. Porque a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, é uma louca mensagem realmente, aonde Deus envia o seu Filho amado, santo e justo, para essa terra onde eu e você moramos, para morrer, para pagar pelos nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Isso não tem como, isso não é qualquer um que entende essa loucura. Mas essa foi a vontade de Deus, de fazer com que os que seriam salvos, eles crescem nessa mensagem, eles olhassem para a cruz, no sangue derramado do seu Filho, e falar: ali está o meu Salvador. Isso é uma loucura para quem realmente não nasceu de novo, é uma loucura para aqueles que não têm dentro de si o Espírito Santo fazendo morada. E no versículo 22, em Mateus 11, só um ponto interessante aqui para nós, que Mateus 11, versículo 25 e 26, a gente tem assim: naquela ocasião, disse Jesus: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes as coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. A vontade de Deus é claramente revelada, que os sábios, eles não conheceriam a verdade sobre a cruz. Deus não os deixaria entender por causa da sua arrogância diante da sua sabedoria, por conta do seu ego envaidecido, achando que por si só eles poderiam alcançar a graça de Deus. Mas o próprio Jesus disse que foi do agrado de Deus esconder essas coisas dos sábios, mas revelar essa grandeza aos pequeninos, a mostrar que os pequenos conheceriam a verdade, que os pequenos conheceriam da mensagem da cruz, e esses creriam no Filho de Deus. Olha que grandeza que a palavra de Deus nos revela. E nós podemos
ser tomados pelo pecado e de nos envaidecer de crermos no Filho de Deus. Mas nós não temos mérito algum nem de crer, porque se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, foi porque Deus nos considerou pequenos, nadas diante de ti. E nós só temos acesso à verdade, à mensagem da cruz, porque Deus quis que nós tivéssemos acesso a ela. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus porque Ele se revelou a nós, Ele trouxe a sua verdade até nós através do Espírito Santo e nos convenceu de que Cristo é o seu Filho, o nosso único e suficiente Salvador. No versículo 22, a gente vê assim, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram a sabedoria. Nós temos esses relatos de que os judeus, eles buscavam o tempo inteiro confirmar se Jesus era realmente o Messias, porque eles não criam que o Filho de Deus, o descendente de Davi, viria como Jesus veio, com toda humildade, com toda simplicidade, com todo aquele amor. Eles esperavam um Messias guerreiro que os libertasse da escravidão de Roma. Mas nós sabemos que a escravidão que Cristo veio libertar o seu povo era a escravidão do pecado. Mateus relatou no capítulo 12 também, a partir do versículo 38, ele escreve assim: Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Os judeus, os fariseus, os escribas, os grandes mestres da lei pediam a Jesus um sinal para comprovar que ele era o Filho de Deus. Uma coisa que nós podemos tirar todo esse ensinamento: a fé não pede sinal. O que pede sinal é a incredulidade. Somente aqueles que não creem que pede sinal. Nós que cremos, nós não precisamos de sinais algum para crer que Jesus é o Filho de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Nós não precisamos de sinais, nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de homem algum para provar que a nossa fé é verdadeira. A nossa fé em Cristo Jesus é por causa da palavra de Deus, que é a verdade. É por causa que Ele nos testificou disso. É por conta que Ele garantiu que o seu Filho viria a morrer, a pagar pelos nossos pecados. É por conta disso que nós cremos. E nós não vimos nada disso. Nós simplesmente cremos. E isso nos basta. Amém? Os gregos buscavam sabedoria o tempo todo. Nós sabemos que pela cultura e pelo contexto que nós temos relatado, os gregos eram homens muito sábios, eles entendiam muito de filosofia e arquitetavam essa sabedoria acerca das coisas do mundo. Então eles queriam, pela sua sabedoria, comprovar que Jesus era o Filho de Deus, mas eles não conseguiam, porque era loucura demais. Era algo surreal aos olhos deles. A sabedoria deles não era capaz de compreender a grandeza daquela mensagem da cruz. É por isso que Paulo relatou que os judeus pediam sinais e os gregos buscavam sabedoria, porque eles não conseguiam entender aquela loucura que era a mensagem da cruz, que era o Evangelho, que era o Filho de Deus pagando pelos nossos pecados.
E na continuação, no versículo 23, nós temos assim: mas nós pregamos a Cristo, e Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo afirma aqui com tanta veemência no seu decorrer de toda a carta e de toda a sua carta, de todas as cartas que ele escreveu pelo Novo Testamento, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é nisso que nós cremos. E vocês imaginam a loucura daquele contexto, que eles esperavam o Messias Salvador, o Messias vem, o Messias é morto naquela cruz e ele estava sob uma maldição, porque a palavra de Deus, tanto em Deuteronômio capítulo 21 e em Gálatas 3, o Paulo afirmou isso novamente: aquele que fosse pregado no madeiro era considerado maldito. É por isso que eu disse lá no início que no primeiro século a crucificação era algo absurdo, era algo imaginável, porque somente os piores eram condenados à morte por crucificação, e o Filho de Deus foi morto crucificado. É por isso que essa mensagem é loucura para aqueles que não creem, porque imaginar que o Messias, o Salvador do mundo, como Maria recebeu essa mensagem, que ela daria à luz a um filho, que ele seria o Salvador do seu povo, o Salvador que pagaria pelos pecados de todos, que esse Messias foi condenado à cruz. Isso é uma loucura, é algo surreal para aquele povo. Mas isso só para aqueles que estão se perdendo. Por quê? Porque os que estão se perdendo não creem que Jesus é o Filho de Deus. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que receberam um coração novo, transformado, esses entendem que a mensagem da cruz é o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, um único e eterno Evangelho. O profeta Isaías, no capítulo 55, ele escreveu assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Deus não tinha que usar da lógica humana para se revelar ao mundo. Deus tem os caminhos dele, o propósito dele. Ele tem a forma com qual ele alcança o seu povo, e é independente da nossa sabedoria. Nós não temos condições de arbitrar sobre como Deus resolveu salvar o seu povo. E Deus escolheu salvar o seu povo através da mensagem da cruz, através da morte do seu filho, por causa que o meu e o seu pecado caiu sobre Jesus. E ele resolveu usar essa mensagem escandalosa para aquele povo, e até hoje é algo que parece essa loucura. Foi desse meio que Deus resolveu salvar o seu povo. Foi desse meio que ele resolveu atrair para si naqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, na saber, a igreja do seu Filho Jesus. E quando Deus usa desses meios, para nós pode parecer algo surreal, mas é a vontade de Deus, é o Deus todo soberano agindo sobre toda a sua criação. E quem somos nós, meros vasos, para tentarmos questionar com a nossa pequena e rasa sabedoria, que foi totalmente aniquilada pelo poder de Deus,
a questionar os seus desígnios. Nós não temos condição alguma de perguntar a Deus: por que, Senhor, que o Senhor escolheu essa mensagem louca, como a palavra diz, essa loucura, para salvar o seu povo? A única mensagem, a única pergunta que nós podemos fazer a Deus é: por que eu fui salvo? Por que, Senhor? Porque eu não mereço. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou totalmente corrupto e depravado. E por que o Senhor me alcançou? Essa é a única pergunta que nós podemos fazer para Deus. E a palavra de Deus vai nos responder: por causa da sua graça e da sua misericórdia. E já caminhando para o nosso final, tanto os judeus quanto os gregos ali, eles não entendiam a mensagem da cruz. Eles não entendiam a palavra da cruz, como Paulo expressou aqui no versículo 18. Mas nós temos um só questionamento a fazer, que a maior falta de sabedoria do homem não é olhar para a cruz e não reconhecer, não é não entender a grandeza do Evangelho, não é não entender os desígnios de Deus, porque nós nunca vamos entender todos os desígnios de Deus. A maior falta de sabedoria do homem é não reconhecer que ele precisa de um Salvador, é não reconhecer que nós somos totalmente pecadores, e que se nós continuarmos incrédulos, nós vamos perecer os nossos dias na eternidade no inferno. E a única sabedoria, se é que nós temos condições de ter essa sabedoria, é reconhecer que nós somos falhos e pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Nós que fomos alcançados pelo poder de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós temos condições de olhar para o nosso coração e falar assim: não, eu não mereço ser salvo. Foi Cristo que pagou pela minha salvação. Agora, você que não está nos assistindo dessa noite, se você ainda não reconheceu que você é pecador, que você é falho e que você precisa de um Salvador e necessita desse Cristo, Deus está te dando dessa oportunidade. O que nós vimos aqui essa noite é que o Evangelho, a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para salvar pecadores. E se você reconhece que é um pecador essa noite e que precisa de um Salvador, você tem essa oportunidade. A maior mensagem da Bíblia é: se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. E é nisso que nós cremos, porque não existe um outro meio para ir até Deus senão pelo seu Filho naquela cruz, crendo no sangue dele derramado, crendo que ele pagou uma vez por todas pelos meus e pelos seus pecados. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, versículo 16 e 17, assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, pois está escrito: o justo viverá pela fé. O próprio apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 3, assim: nele, em Cristo, se referindo a Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Se você tem a opção de se tornar um sábio, que você seja sábio em Cristo Jesus. Porque toda sabedoria está nele. Toda palavra de salvação está nele. Todo o poder para te garantir a vida eterna está nele. Então, creia nesse Cristo. A mensagem da cruz foi um escândalo para todos os séculos passados. O primeiro século foi algo absurdo, como nós vimos, e até os dias de hoje é um escândalo, porque mostra para nós que nós não podemos ser salvos pela nossa sabedoria e nem pela nossa força. Porque toda a sabedoria de Deus, como nós lemos aqui essa noite, está escondida em Cristo Jesus. E eu quero orar pela sua vida, orar pela vida da igreja, da família que nos acompanha essa noite, para que essa sabedoria de Deus alcance o seu coração, para que essa sabedoria possa quebrar a incredulidade que existe dentro de você e que te impede de você crer no Filho de Deus. E que essa sabedoria que vem do alto e que é algo gratuito, que é um dom de Deus, possa transformar a sua vida a partir de hoje. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te rendemos graças, Senhor, porque nós fomos alcançados pela Tua verdade, porque nós fomos alcançados pela Tua sabedoria, porque nós entendemos pela Tua palavra, mediante a fé, que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que é Ele que nos garante acesso a Ti. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos estarmos reunidos essa noite como a igreja do Teu Filho Jesus, por causa do Teu Filho Jesus. Foi Ele quem nos permitiu podermos entoar cânticos, exaltar o Teu santo nome. Foi Ele que possibilitou nós termos acesso a Ti através das orações. Porque se o sangue do Teu Filho não fosse derramado, as nossas orações não chegariam a Ti. E hoje, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu te peço, muda o nosso coração, quebra, Senhor, toda a incredulidade que há dentro de nós, que o Senhor possa transformar as vidas desses que nos escutam e que o Teu Espírito Santo possa se revelar a cada um de nós e que a Tua sabedoria, que é a palavra da cruz, possa trazer raiz dentro de nós, que possamos ser firmados pela fé. Abençoa, Senhor, a cada um que nos ouve essa noite, a cada família que está reunida em seus lares, que anseiam pela Tua palavra, que o Senhor possa ir de encontro a cada coração afligido, a cada coração ansioso, a cada coração que sofre, que tem dor, que tem mágoa, e a cada coração que ainda não crê na Tua mensagem. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e nos faz perseverar pelo sangue do Teu Filho Jesus. Os dias estão difíceis, os dias estão doloridos, tensos e ansiosos, mas nós cremos na Tua provisão, nós cremos no Teu cuidado, porque nós temos a certeza que o sangue do Teu Filho não foi derramado uma só gota em vão. O sangue do Teu Filho alcançou a Tua igreja e Ele guarda os seus, Ele guarda as suas ovelhas. E nós cremos por toda a eternidade que o sangue de Jesus é precioso demais para que qualquer um de nós se perca nesse mundo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos sermos exortados pela Tua palavra, alimentados pela Tua palavra. Abençoa no Senhor mais uma vez. Ouve a oração da Tua igreja.
É o que nós te pedimos essa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo Jesus, Santo dos Santos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas do saber conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e seu caminho. Quão profundas riquezas do saber conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis seu juízo e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. Que noite abençoada. Nós já tivemos aqui momentos de comunhão. É bem verdade, como já disse em cultos anteriores, que nós preferimos que isso seja aqui na igreja, com a presença de todos vocês. Mas eu dou glória a Deus pela vida dos irmãos que têm servido aqui para abençoar a vida de cada um de vocês através desse recurso que nós temos no momento. Eu peço, continue pedindo, que vocês estejam orando por cada um deles, pelas suas famílias, e que Deus continue nos sustentando. Irmãos, lá em Romanos 11, no versículo 35, diz assim: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. O restante do versículo nós conhecemos muito bem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas nós não demos nada a Deus primeiro para que a gente pudesse cobrá-lo alguma coisa. E nós temos aqui uma oportunidade de continuar, mesmo através
da distância, através da internet, através de transferência, através do meio que você preferir, continuar abençoando, ou seja, esta obra, através da sua contribuição, através da sua oferta. Nós glorificamos a Deus por cada um de vocês que tem se mantido, mesmo nesse momento de incertezas, mas tem se mantido fiel, né? Ou seja, no ponto de ajudar, de estar com o coração aberto. O que nós pedimos é que Deus continue abençoando a vida de vocês, provendo meios, segurando, né? Que vocês não tenham a confiança também na força do teu braço e muito menos no trabalho, mas continue confiando em Deus. Mas cada um de vocês que tem servido e nos abençoado através da oferta, para a gente manter este lugar, mesmo fechado, nós glorificamos a Deus pela vida de vocês. Como está escrito, quem primeiro deu alguma coisa a Deus? Ninguém. É Ele que nos concede, é Ele que nos dá a saúde do dia a dia, é Ele que nos mantém ainda com condições de alimentar, de dormir, de ter luz, de ter água. Todas as coisas vêm dEle e é por meio dEle. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero orar por aqueles que estarão ofertando durante a semana, durante o restante da noite, enfim, no dia que for o seu coração, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Senhor, abençoe este meu irmão, esta minha irmã, que o Senhor levantou aqui nesta congregação para ser um dos mantenedores, ó Pai, para nos ajudar com as despesas, com os compromissos, e nós cremos que o Senhor é que está sustentando a vida deles. Em nome de Jesus, o que nós pedimos, continue os guardando, Pai, continue os abençoando, continue mantendo eles com a confiança no Senhor. Abençoe as suas finanças, o trabalho, a despensa, dê a eles sabedoria, dê a eles condições de administrar bem todos os recursos e que o Senhor continue a multiplicar na vida deles, conforme eles têm também aberto o coração para Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, foi muito bom estar com todos aqui nesta noite de domingo, domingo de Dia das Mães, e como eu já disse, não sai correndo, espera até o final, porque tem uma surpresa pequena, simples, humilde, mas de coração, feita para as mamães, para todas as mamães que estão nos acompanhando. Então, que Deus abençoe, que a semana de vocês seja uma semana abençoada, cheia da unção de Deus, cheio da presença de Deus, que vocês continuem anunciando as verdades de Cristo crucificado, o Evangelho do Senhor para a salvação dos povos. Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe a semana de vocês, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre.
Deus, o Senhor, é nosso Pai. Nos mostra o amor em forma materna, nos presenteando com as mães, que cá para nós podiam ser eternas. Nesse domingo especial, onde o Dia das Mães se comemora, pedimos que multiplique os seus dias e abençoa aquela que por nós tanto ora, seja na alegria e no sorriso, ou na tristeza, em meio às lágrimas. As mamães são anjo nessa terra e nem precisam de asa. Que a tua bênção cubram de luz A vida de cada mamãe desta igreja. e que sejam cheias do Espírito. pois são fortes e guerreiras. Novamente pedimos a Deus que conceda a graça e a sabedoria para continuarem nessa tarefa De manifestar amor e alegria. Queridas mamães da Igreja Tribos, Parabéns, te amamos um tantão. Esta é uma pequena homenagem a quem merece toda a nossa gratidão. Feliz Dia das Mães. e que Deus abençoe a cada um de vocês. Queridas mamães, é fato que faltou algumas mamães aí no vídeo, talvez alguns filhos, alguém que está nos acompanhando, claro, também não teria a participação, mas foi uma homenagem a todas as mamães. Então nós queremos nesta noite parabenizar mais uma vez. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a cada uma de vocês, hoje, amanhã e sempre. Um beijão de toda a Igreja Tribos. Te amo, mãe! Feliz Dia das Mães para a pessoa que me deu a vida e todos os dias nos dá razões para viver. Nós te amamos, mãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, nós te amamos. Beijos. Beijo, mamãe. Parabéns. Te amo, mãe. Mãe, palavra de 3 letrinhas. Você tem a sua e eu tenho a minha. Happy Mother's Day, God knows I love you. Feliz Dia das Mães, mãe. Te amo. Beijos. Te amo, Dom Maria. Feliz Dia das Mães. parabéns pelo seu dia. Mãe, amo você. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Vim aqui te parabenizar pelo seu dia e te agradecer por tudo que você já fez por nós, mãe. Eu te amo muito e eu desejo tudo de melhor pra você. E você é uma mulher incrível e eu te amo muito. Beijo. Parabéns, mãe. Te amo. Feliz Dia das Mães. Te amo. Beijo. Tchau. Um beijão e um feliz Dia das Mães. One, two, three, 4. Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe. A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você, mamãe. Antes de dormir ela me dá um beijinho. Acordo de manhã, meu café está prontinho. Bonitinha minha mãe, que é a namorada do meu pai. Ela compra o meu brinquedo, parcela 12 vezes no cartão. Nesse dia especial, eu quero agradecer a minha mãe. A musiquinha que eu fiz, dedico hoje a você, mamãe. Antes de dormir ela me dá um beijinho. Acordo de manhã, meu café já está prontinho.
namorada do meu pai. Ela compra meus brinquedos, parcela 12 vezes no cartão.